E aí eu vou, de forma bem objetiva, eu vou tratar com vocês de um fluxograma de ideias que fazem toda a diferença. Então, para escolher o tema, a primeira coisa que eu recomendo para vocês é que vocês possam se familiarizar com esse tema por meio de uma consulta prévia à literatura. Então, entendam que esse primeiro momento vocês irão buscar, tá certo? Algumas obras ou algumas informações ou uma produção científica que possa colaborar para a tomada de decisão de cada um que precisará elaborar um projeto de pesquisa e que está no plano inicial. Então, é importante essa consulta prévia à literatura. Logo que vocês pensarem o assunto, já busquem livros, internet, artigos publicados, né, sites, qualquer tipo de veiculação de informação que esteja relacionado com esse tema que vocês estão propondo, no primeiro momento, a estudar. Então, é importante que vocês façam essa consulta prévia à literatura, até antes de buscar o convite do orientador, vocês precisam, ok, buscar informações que sejam importantes para que vocês tomem a decisão. E aí eu proponho para vocês seguir essa ordem que vocês estão visualizando, ou seja, quando a gente busca a consulta prévia à literatura, o que vocês irão tentar identificar é uma lacuna do conhecimento. O que é que ainda não está bem explicado no tema que eu me proponho a elaborar um projeto de pesquisa. O que é que se sabe, mas que eu posso ainda acrescentar? Não confundam essa lacuna do conhecimento com o ineditismo do tema. Então, existe um trabalho de conclusão de curso na pós-graduação para os doutorandos chamado tese. Então, tese é um trabalho de conclusão de curso que exige a inovação do tema, que exige um certo ineditismo desse assunto. Não é o nosso caso, não é o caso de um TCC de graduação. Então, não confundam o tema, essa lacuna de conhecimento, ele ser inédito com a necessidade de vocês buscarem isso. Então, a lacuna do conhecimento que eu proponho é que vocês busquem um assunto que ainda exija a necessidade de desenvolver pesquisas. Ou seja, já se sabe muita coisa, mas ainda pode ser estudado, mas ainda posso explorar um pouco mais e dar uma contribuição. Então, essa é a ideia da lacuna do conhecimento, e, a partir disso, vocês irão formular o problema da pesquisa. Então, esse problema, ou a questão norteadora, tá, é o ponto de partida da pesquisa. O ponto de partida da elaboração do projeto, eu considero a escolha do tema, que é o primeiro momento nosso. É o estímulo que eu estou trazendo para que vocês possam definir o assunto a ser estudado. Tá? Então, o ponto de partida do projeto seria a definição do tema, o ponto de partida da pesquisa seria a formulação do problema. Então, é muito importante que vocês pensem dessa forma. Uma vez definido, escolhido o tema, formulado o problema, agora eu tenho a possibilidade, a partir das experiências que eu tenho com esse tema, tá? E com esse problema que está formulado, eu, enquanto um iniciante em projetos de pesquisa, eu irei exercitar a capacidade de definir respostas provisórias para o problema proposto. Então, obviamente, baseado no conhecimento popular, no conhecimento científico, no conhecimento filosófico, e na vivência e nas experiências que vocês trazem consigo, vocês irão definir hipóteses. Pode ser uma hipótese ou mais, ok? Então, isso faz parte desse processo de planejamento da construção do projeto de pesquisa, e aí, a partir desse tripé, tema, problema e hipótese, definimos objetivos, que são ações que serão executadas para responder o problema, a partir de procedimentos metodológicos e éticos. Então, esse
visual que eu proponho para vocês nessa projeção trata, de fato, de toda a estruturação do projeto de pesquisa e que nós iremos, ao longo dessa aula e de outras, executar. Então, sobre a definição do tema, o que é que eu vou trazer para vocês? Eu vou estimular o pensamento de cada um aqui. Tenho certeza que alguns já, talvez, acreditem que definiu esse tema, mas a ideia, nesse momento, é trazer informações úteis para a tomada de decisão. O tema não é algo que vocês poderão estar toda hora trocando. Então, é obviamente que a gente tem um período de construção e que, em algum momento, você vai ter a convicção que é esse tema que você irá tratar. Ok? Então, a ideia aqui é trazer reflexões através de um conjunto de regras e princípios baseados, sobretudo, na experiência que eu tenho com a elaboração de projetos de pesquisa e que eu quero compartilhar com vocês. Então, é possível que outras correntes do trabalho científico, né, da metodologia do trabalho científico, é possível que outras correntes proponham outras regras e outros princípios, mas, nesse momento, baseado em uma experiência, eu irei trazer para vocês, sobretudo pautado no conjunto de referências que foi disponibilizadas para que vocês estejam aptos a compor e a cumprir essa disciplina de seminário de monografia 1. Então, com base nisso, a primeira ideia, primeiro princípio que eu proponho é que vocês escolham o tema pensando que vocês já têm conhecimentos anteriores a respeito. Então, se isso for favorável, a reflexão é: eu tenho conhecimento anterior sobre esse assunto, sobre esse tema que eu estou pensando em executar. Então, se vocês acreditam que têm conhecimentos anteriores nesse assunto, isso é algo muito positivo que poderá facilitar essa execução, ok? Caso vocês não tenham conhecimentos anteriores, isso significa que vocês não poderão executar o tema? Não é isso que eu quero colocar. Certamente vocês deverão correr atrás do conhecimento para suprir ainda essa demanda que não está bem consolidada, e vocês podem, sim, quem sabe, executar algo que, nesse momento, ainda não é do conhecimento individual. No entanto, quando você tem conhecimento anterior sobre o tema que você está, nesse momento, pensando em executar, é possível que seja mais fácil esse caminho da construção do projeto de pesquisa. Então, pensem esse conjunto de regras que eu vou trazer, pensem que, se for em maioria favorável ao que vocês estão pensando, é possível que vocês devam executar, de fato, esse assunto que está em pauta. O segundo ponto são as experiências acadêmicas. Então, dentro da universidade, nós temos um conjunto de componentes curriculares, nós temos um programa de iniciação científica, que são experiências acadêmicas que vocês, ao longo da formação, têm acesso, né? E, a partir daí, vocês podem, sim, colocar como um conjunto, como uma regra que pode ser associada com a escolha do tema. Então, quais experiências acadêmicas vocês já tiveram ou vocês têm sobre o tema? Quantas disciplinas foram cumpridas e que estão associadas a esse tema e que vocês sentiram afinidade? Ou até mesmo a experiência em grupos de estudo ou pesquisa ou na iniciação científica. Então, se vocês têm experiências acadêmicas sobre esse tema, então é possível que seja mais favorável vocês continuarem e avançarem nesse assunto. Caso isso não faça parte, caso vocês não tenham experiências acadêmicas, repito, significa que eu vou abandonar aquela ideia anterior? Não, não é essa a reflexão. A ideia aqui é que vocês possam tomar as decisões e que esses itens sejam, em maioria, favoráveis, ok? E aí, vivências profissionais
principalmente aqueles que já têm uma formação anterior, seja em educação física ou em outra área do conhecimento. Então, vocês têm vivências profissionais que esse tema está incluído. Os estágios, vocês tiveram experiência com os estágios, supervisionados ou não, com a extensão universitária, esse tema, de alguma forma, ele foi tratado dentro desse bloco de vivências que vocês tiveram até o presente momento? Então, a ideia é sempre essa. Se sim, parece que o caminho está se desenhando para executar esse tema. Se não, é possível que vocês tenham mais trabalho em executar essa ideia e que talvez seja possível pensar um outro tema, ok? E aí nós temos a questão da relevância da pesquisa. Então, a questão da relevância da pesquisa, ela é fundamental, sobretudo para justificar por que vocês escolheram esse tema. Então, nós temos um conjunto de questões que estão associadas a essa relevância. Por exemplo, qual a relevância do tema que vocês estão pensando em executar para a sociedade? O que é que vocês vão produzir em uma pesquisa que pode ser bom para a sociedade? Vocês sabem que pesquisas são realizadas, sobretudo, para trazer subsídios que melhorem a vida em sociedade. Então, qual a relevância social do meu tema? Qual a relevância acadêmica? O meu tema vai ser importante para a universidade, para o curso de educação física ou para outros cursos de áreas afins, para professores e alunos? Então, qual é o impacto do meu tema para essa relevância acadêmica? Para essa relevância científica, a comunidade científica, de alguma forma, o que eu penso em realizar tem alguma ligação com as necessidades atuais, com os ideais dos pesquisadores que vêm desenvolvendo as pesquisas? O meu tema tem essa relevância científica? É um tema atualizado? É algo que, de fato, vai chamar a atenção de alguma forma, mesmo do nível de graduação, mesmo para quem está ainda fazendo um trabalho de conclusão de curso? E olha que nós temos hoje muitos TCCs que foram concluídos na nossa graduação, que são belíssimas referências para que vocês possam também tê-las dentro da revisão teórica do projeto de pesquisa. Então, é importante pensar nessa relevância e, por fim, a relevância profissional. Os profissionais, eles estão atuando em uma perspectiva baseada em evidências. Então, atualmente, não se permite você exercer a profissão, sobretudo na área da saúde, amparado apenas no que você acha, apenas no conhecimento popular. Então, é preciso que os profissionais tenham também, em alguns temas que são realizados em pesquisa, esse amparo e que eles possam consumir as informações no ambiente de trabalho. Então, quando eu trato de relevância do tema, eu estou incluindo social, acadêmica, científica e profissional. Os recursos materiais e econômicos também são parâmetros para que vocês possam definir o tema. Eu tenho recurso material para desenvolver o tema que eu estou propondo. Esse tema eu preciso de algum equipamento, de algum acessório que eu não tenha e que eu precisarei ter acesso para realizar. Então, vocês também precisam pensar dessa forma e o tempo que vocês têm para viabilizar a conclusão desse tema. Então, pensem em cada um desses pontos que eu estou propondo como elementos que podem facilitar a definição do tema. É possível que alguém tenha pensado um assunto e que, a partir do que eu estou propondo, vocês já estão refletindo e pensando, puxa, baseado nisso, eu terei dificuldades. Então, talvez seja melhor que eu busque um outro assunto para realizar em um projeto de pesquisa, ok? E aí a gente vai ter mais 2 itens, 2 regras de afinidade, que uma delas trata do referencial teórico. O assunto que eu vou estudar, eu vou ter como base teórica muitos artigos, muitos livros, uma produção científica vasta,
ou eu terei dificuldades? Outro ponto, quando pensarem em referencial teórico, vocês precisam pensar que essas referências devem estar disponíveis para vocês terem um acesso. Nem sempre, dependendo da base de dados que vocês irão buscar, as publicações, nem sempre isso está disponível, por exemplo, de forma gratuita. Então, pensem no referencial teórico que seja suficiente para que vocês possam embasar uma pesquisa de conclusão de curso que esteja disponível e que seja atualizada. Então, vocês precisam entender que não podem se amparar apenas em citações, em referências clássicas. E olha que muitas vezes o clássico, ele não é clássico, ele é antigo. Então, se pede, em um bom tema, que vocês possam ter um marco teórico atualizado. Então, de forma bem objetiva, a gente conclui esse conjunto de regras, esse emaranhado de princípios na questão do orientador. Tá? Então, a questão do orientador, ele pede que vocês, primeiro momento, que vocês busquem associar o tema que vocês imaginam realizar, associem um tema com alguém que tenha experiência. Não precisa necessariamente ser um especialista profundo naquela área, mas ele tem que ter afinidade, ele tem que ter experiências anteriores para que ele possa ser um bom orientador ou orientadora. Para que essa orientação seja de forma a que vocês tenham um sentimento que está sendo produtiva. Esse professor orientador, essa professora orientadora, de fato, eles conseguem dar uma contribuição e são muito importantes nesse processo. Então, associem o tema com esse orientador ou orientadora. Por isso que eu não recomendo buscar um orientador antes de definir o tema. Precisa definir o tema, fazer aquela revisão prévia da literatura, buscar a lacuna de conhecimento, para, em seguida, convidar alguém que possa dar uma contribuição e que possa ser um parceiro nesse processo de elaboração de projeto de pesquisa até a conclusão de curso. Não associem o orientador com aquele profissional que é legal, que é acessível, que é meu amigo, que é minha amiga. Não associem por esse lado. É importante que o orientador seja alguém agradável, que vocês tenham uma boa relação, mas ele também tem que ser alguém que seja conhecedor do assunto que vocês estão querendo tratar. Então, é o último princípio que eu proponho, e o que eu trago agora também reforça um pouco sobre esses elementos que são fundamentais para a tomada de decisão e para a escolha do tema do projeto de pesquisa. Então, eu espero que vocês tenham entendido que a maioria desses princípios devem ser favoráveis para o tema que vocês estão propondo. Então, se a maioria desses itens aqui, se são desfavoráveis, no mínimo, vocês terão um caminho de elaboração de pesquisa mais árduo e que irá exigir mais de vocês. Então, é interessante que vocês busquem afinidade do tema escolhido com essa série de regras que eu proponho nesse momento. E, por fim, não desconsiderar a pandemia. O tema ele tem que entender que nós estamos num momento de excepcionalidade ainda, que nós estamos num momento de pandemia que não acabou, e o tema que eu proponho ele tem que ser viável e execuível dentro desse cenário epidemiológico que a gente sabe das restrições, das limitações, e que nem tudo que se pensa em fazer será possível. Então, as pesquisas anteriores de graduandos que estiveram na disciplina de Seminário de Monografia 1, todas elas colocaram como elemento importante esse cenário de pandemia e todas as questões que devem ser seguidas, respeitadas, inclusive as restrições. Então, não desconsiderem, talvez no futuro próximo eu não esteja falando dessa regra de considerar esse cenário, mas de considerar um outro cenário, um cenário talvez mais favorável e que as pesquisas e o tema pode ser definido pensando em outros critérios
que não sejam esses que eu estou propondo, ok? O que eu posso dizer para vocês é que pensem num tema que seja relacionado com as experiências de vida, que seja importante para vocês, que vocês se sintam aptos e felizes em realizar. Não adianta desenvolver um tema que só irá contemplar as necessidades do meu orientador, tá? Isso às vezes acontece de alguém que acaba executando algo de um outro grupo de pesquisa ou de um outro professor orientador ou professora orientadora, mas que, na verdade, ele não tem afinidade. Foi apenas para quebrar aquele galho, vamos dizer assim, entre aspas, daquele momento que aquela pessoa precisava desenvolver um projeto de pesquisa. Então, eu recomendo que busquem temas que vocês tenham a ver, que siga todo aquele checklist de princípios anteriores que foram colocados e que vocês possam se dedicar com alegria, com envolvimento e que possam concluir de forma brilhante o trabalho de conclusão de curso. Então, é um momento especial. Nem sempre as pessoas entendem seminário de monografia ou trabalho de conclusão de curso como algo que vai fechar a conclusão de curso de vocês, que poderá fechar de uma forma brilhante, que poderá projetar vocês no mercado, não só como profissionais, mas como profissionais que também queiram desenvolver pesquisa. Então, é importante, faz a diferença nos dias de hoje, os profissionais que pensam a teoria também, e não só a aplicação prática. Portanto, é um dos critérios importantes para a definição do tema, que vocês, de fato, se sintam contemplados e contempladas 100%. Considerando que vocês pensaram tudo o que foi até agora colocado sobre definição do tema, agora existe a necessidade de delimitação desse tema. Ou seja, eu já sei o assunto, mas esse assunto ainda é muito amplo. Por exemplo, obesidade, sedentarismo, são temas, são assuntos. Vocês concordam que são assuntos? Então, são temas, são pautas. Agora, para uma pesquisa, isso precisa ser recortado para que possa ser estudado de uma maneira mais eficiente e não superficial. Então, eu preciso agora delimitar a minha ideia, delimitar o meu tema e pensar sempre o que é que nesse tema que eu escolhi, o que é que nele vai despertar o interesse da sociedade, dos pesquisadores, dos profissionais, dos acadêmicos de educação física e de outras áreas. Então, é importante que vocês possam explorar esse tema de uma forma delimitada. Tem pessoas que dedicam a vida toda para estudar um tema, mas esse tema ele vai sendo desenvolvido em pequenas doses, de forma delimitada. Então, se acaba um tema, se deixa novas ideias, novas recomendações, se continua, e isso nunca acaba. Então, é um ciclo onde vocês podem dedicar a vida toda a explorar um assunto que seja do interesse da sociedade. Tá? Então, eu vou dar um exemplo rapidamente para o pessoal da epidemiologia da atividade física. É uma área de conhecimento, né, a epidemiologia da atividade física. Inclusive, nós temos profissionais de altíssimo nível no nosso departamento, da nossa universidade. Então, eu vou me apropriar de um exemplo para que vocês possam entender. Eu, enquanto pesquisador dessa área, eu poderia querer estudar o nível de atividade física de estudantes de João Pessoa durante o período de isolamento social. Vamos pegar um exemplo bem dentro desse cenário que vivemos. Então, eu quero saber, a gente já tem uma ideia que a hipótese é que esse nível de atividade física tenha diminuído, que o sedentarismo tenha aumentado. Mas quando eu proponho estudar o nível de atividade física de estudantes de João Pessoa, esse tema ainda está muito amplo. Então, a pergunta que pode ser pensada, o perfil desses estudantes, mas que estudantes? Estudantes de ensino fundamental? Eu quero saber o nível de atividade física de estudantes do ensino fundamental ou estudantes de ensino médio ou de ensino superior, e aí a gente ainda pode delimitar. Estudantes de rede pública, de rede particular. Então, nesse exemplo que eu proponho,
a gente vai delimitar o tema, delimitar o assunto. Então, poderia, como exemplo, ser estudado um tema que trata do nível de atividade física de estudantes de cursos superiores, e aí a gente já exclui o que não estão nesse nível de escolarização, de instituição pública, a gente já exclui também quem é da rede privada, de João Pessoa, durante o isolamento social. Então, é um exemplo claro que poderia ser realizado e poderia ser considerado um tema bem delimitado. Poderia, inclusive, ser o próprio título do projeto de pesquisa. E aí vocês vão associar, em alguns casos, o tema com o título. Muitas vezes isso pode ser a mesma coisa, ok? E aí eu trago para vocês, isso já está disponível, as estratégias para a delimitação do tema. Então, vocês têm uma série de pontos que devem ser considerados e que podem colaborar para que vocês delimitem o tema. Então, eu posso delimitar, por exemplo, por localização geográfica. Então, nem sempre eu vou poder estudar a cidade toda, ou uma região toda, ou o estado todo. Então, eu posso delimitar. Eu posso delimitar João Pessoa, eu posso delimitar a cidade de Campina Grande, eu posso delimitar um estudo maior, eu posso delimitar ao estado da Paraíba, ou mesmo a uma região Nordeste. Vai depender do tamanho do projeto de pesquisa e do impacto que ele proporciona, ou se propõe a proporcionar, né? Eu posso delimitar pelo nível de escolarização, como a gente teve no exemplo anterior. Eu posso estudar só o ensino superior, eu posso estudar só o ensino médio, ensino fundamental. Então, vai depender do tema, vai depender do que vocês querem alcançar com a pesquisa, tá? Então, vocês podem delimitar por características das pessoas. A exemplo, recentemente, tem um aluno concluindo, sob a minha orientação, a gente está estudando o nível de atividade física e a qualidade de vida de policiais militares. Nesse momento agora, né, de pandemia. Então, a gente delimitou para a característica de policiais militares, mas poderia ser escolares, poderia ser idosos, poderia ser praticantes de musculação, poderia ser praticantes de dança, tá? Então, a gente pode delimitar o tema a partir das características que nós queremos investigar, tá? E também pelas variáveis. Eu posso delimitar o tema, como a gente vem tratando, para estudar o nível de atividade física. Eu não quero saber outra coisa, eu quero saber o nível de atividade física. Então, eu delimitei o tema para investigar por essa variável a nível de atividade física, ou fatores motivacionais, e aí tem tantas e tantas outras variáveis que podem ajudar a delimitar o tema em questão. Então, uma vez que vocês delimitem, vocês terão um projeto de pesquisa com um tema que poderá estudar com profundidade o que vocês estão propondo a partir da delimitação, e não estudar uma coisa bem ampla. Eu quero estudar todos os estudantes da Paraíba. Será que vocês irão conseguir? Vocês terão condições de viabilizar um tema que quer estudar todos os estudantes da Paraíba? Um exemplo que já vivenciei, alguém que queria estudar todos os técnicos de basquete da Paraíba. Então, será que isso é viável? Será que não é melhor delimitar pelos técnicos de basquete de João Pessoa, ou de uma escola, ou de um conjunto de escolas? Tá? Então, a ideia é que vocês possam delimitar o tema para estudar de uma forma mais particular, de uma forma mais profunda, e não de uma maneira superficial. Então, foquem principalmente no interesse principal da pesquisa e do pesquisador. Nesse caso, o pesquisador são vocês, tá? E os orientadores, tá? E que produto vocês querem ao final do estudo, ao final da pesquisa, né? Do que vocês elaboraram. Então, pensando sempre no avanço dos estudos, das pesquisas dentro daquela área temática que vocês estão incluídos, e pensando que isso pode ser favorável para o bem-estar da sociedade como um todo. Promoção da saúde. Alguém pode perguntar, é um tema? Concordo, é um tema. No entanto, promoção da saúde é um tema que não foi delimitado. É muito amplo. Eu posso estudar a promoção da saúde
por diversas dimensões. Então, um exemplo bem objetivo, saúde e qualidade de vida de estudantes. Eu já delimitei aquele tema que, no primeiro momento, era amplo, promoção da saúde. Até agora eu não sabia de quem é essa promoção da saúde, tá? E o que é que ela se refere? Então, no segundo exemplo, a gente já percebe um tema que foi delimitado, mas que ainda cabe delimitação. Então, o exemplo de delimitação do tema promoção da saúde. Eu poderia, ou vocês, executar um tema que poderia ser esse: percepção da saúde e qualidade de vida de estudantes dos cursos de educação física. Nesse caso, eu estou colocando a licenciatura e o bacharelado da UFPB durante a pandemia ou da Covid-19. Então, esse seria um exemplo de um tema bem delimitado. Ok, pessoal? Todos irão escolher o tema, delimitar, ok? E, a partir daí, o ponto de partida vai ser a formulação de um problema. Mas a gente ainda tem um exemplo. Esse exemplo é voltado para a licenciatura, tá? Então, alguém poderia pensar na educação física escolar como um tema. Vocês concordam que é um tema? Sim. Mas, pelo que nós estamos colocando, pela teoria que eu estou trazendo, esse tema é muito amplo. A educação física escolar pode ser investigada por diversas dimensões. Então, entendendo isso e na possibilidade de delimitação, nós vamos propor um segundo tema, que seria educação física escolar e isolamento social. Educação física escolar e isolamento social é caracterizado como um tema. Pode ser estudado? Pode, mas ainda pode ser delimitado. Pelo que eu venho falando anteriormente, sim, ainda cabe delimitação. E aí eu vou trazer o exemplo final para a delimitação desse tema, que poderia ser realizado no curso de licenciatura. Por exemplo, percepção de estudantes de uma escola pública, percebam a delimitação, de uma escola pública, não é de escola pública e privada, não é das escolas de João Pessoa, é de uma escola pública de João Pessoa, tá? Sobre os benefícios das aulas de educação física disponibilizadas via plataforma digital. Inclusive, esse exemplo poderia ser realizado onde a gente poderia até trocar escola pública por uma universidade pública ou uma universidade privada, e aí iria depender do interesse e do alcance do autor dessa ideia para um projeto de pesquisa. Então, entendam, e aí, como eu estou vendo que tem alguns alunos e alunas que estão entrando no decorrer dessa exposição, então percebam que, primeiro, a gente precisa escolher um tema, levar em consideração na tomada de decisão alguns princípios e regras que nós propomos no início dessa aula. A partir daí, uma vez esses princípios e regras, uma vez isso contemplando a ideia inicial que tive, ou seja, o tema que eu me proponho a executar, aí eu vou pegar esse assunto e vou delimitar para estudar de uma forma mais profunda e não superficial algo que eu posso trazer como resultados, informações úteis, tá? Para o avanço da ciência e para a melhora do bem-estar, né? Da saúde e do bem-estar, no nosso caso, da área da educação física e áreas afins, das pessoas que podem ser beneficiadas por uma pesquisa que pode ser realizada por nós. Então, essa é a ideia, tá? Escolher o tema, delimitar o tema, e agora nós vamos para um segundo ponto. Na verdade, o segundo ponto representa o ponto de partida de qualquer pesquisa. Então, a ciência, ela se desenvolve dentro desse pressuposto de formulações de perguntas, de busca por respostas a essas indagações, a esses anseios que sempre foram presentes na sociedade e que nós, enquanto pessoas envolvidas em produção de ciência, poderemos elaborar esse estudo, essa pesquisa, esse experimento e trazer respostas que sejam boas para a melhora, né, da vida das pessoas de maneira geral. Então, o problema é esse ponto de partida.
o problema, a ciência e o problema, né, a pergunta condutora, acabam se confundindo um conceito com o outro. Então, esse problema ele vai estar como ponto de partida da pesquisa. A definição do tema é o ponto de partida do projeto. Então, antes de pensar no problema, eu preciso escolher um assunto. Eu preciso definir um tema, ok? Então, voltando. Então, em relação ao problema, é esse pressuposto teórico inicial que vocês irão formular, vocês irão, a partir do tema, vocês irão converter esse assunto em uma questão que seja relevante e que possa, a partir de algumas características, ser respondida por meio de um método científico. Uma vez definido o tema, iremos transformar, tá, esse assunto em uma questão básica chamada aqui de problema. Tá? Então, é o problema da pesquisa. Então, esse problema ele é um questionamento que deve ser possível de ser respondido. Então, quando vocês convertem o assunto em uma pergunta, em um problema, tá? Então, vocês precisam entender que isso deve ser viável, que vocês possam ter condições possíveis de responder essa questão inicial. Então, a gente vai trazer essa reflexão sobre como definir um problema e como ser uma boa questão para ser estudada. Então, o primeiro de tudo, eu vou trazer informações do livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa, do Antônio Carlos Gil. É uma das literaturas que estão disponíveis e que está sendo recomendada na disciplina de Seminário de Monografia 1. Então, o primeiro ponto, o Gil propõe que vocês possam formular esse problema ou redigir na forma de uma pergunta. Ou seja, deve haver essa característica. A frase, né, o problema desenvolvido, ele deve finalizar com o sinal de interrogação. Então, é em forma de pergunta, de forma de questão. Então, alguns exemplos podem ser considerados de maneiras que vocês podem iniciar essa frase. Então, existem alguns pronomes que são muito favoráveis à elaboração de bons problemas, de boas questões, tá? E a sugestão que eu trago, vocês podem aderir a essa recomendação ou vocês podem formular de uma maneira diferente, desde que, seguindo a ideia, né, o pressuposto de pergunta, isso deva estar claro, deve ser algo bem compreendido e que deve ser finalizado, nesse caso, considerando essa corrente teórica do trabalho científico, que deva ser uma indagação, que deva ser uma pergunta. Então, como exemplo, a gente poderia construir um problema iniciando pelo será que. Será que, ao final da disciplina Seminário de Monografia 1, estudantes de educação física da licenciatura e bacharelado terão construído seu projeto de pesquisa com eficiência? Interrogação. Tem como isso ser, de alguma forma, traduzido em uma resposta objetiva, científica, por meio de um método? Então, se sim, parece que a pergunta foi boa. Se não, a gente pode formular de uma outra forma. Tá? Então, eu poderia iniciar essa mesma pergunta perguntando por que, né, estudantes de educação física, licenciatura e bacharelado estão matriculados na disciplina Seminário de Monografia 1. Por que será que estão? Interrogação. Obviamente, tem como responder? Tem como trazer uma resposta? Tem. Né? Por meio de algum tipo de instrumento, eu poderia fazer lá uma pergunta, um formulário, uma entrevista, e saber, vocês estão por quê? Porque é uma disciplina obrigatória, porque ela é um cumprimento importante para a conclusão de curso, porque nela será possível a elaboração de um projeto de pesquisa que será o TCC. Então, uma série de respostas poderiam ser obtidas por meio de uma pergunta como essa. Outras formas de perguntar poderiam ser o que, o como. Então, tem várias outras formas, tem vários outros pronomes que podem ser, direto ou indiretamente, utilizados para que vocês formulem um problema, para que vocês deixem, do ponto de vista científico, bem
escrito, né? E aí tem a ver com a redação mesmo, textual, que esse problema possa ser compreendido e que ele possa ser respondido. Então, um problema que não possa ser respondido, ele não é um problema viável para a elaboração de uma pesquisa. Então, o pressuposto principal é que o problema possa ser possível de ser testado ou observado. Então, quando vocês formularem o problema, pensem sempre, como é que eu vou responder? Será que eu tenho em mãos equipamentos, acessórios, instrumentos que possam me dar a condição de responder essa questão? Se sim, excelente. Se não, repensem e reformulem esse problema, ok? Então, deve ser algo possível de ser, de fato, respondido ou executado. O problema pode envolver uma variável, duas variáveis, ou mais que isso. Então, normalmente, uma monografia ela trata de um assunto de tema único, que pode ser apenas uma variável dentro de um tema, de um problema formulado, ou a ideia que eu proponho, baseada na corrente teórica do Antônio Carlos Gil, é que o problema seja uma pergunta, com aquela interrogação no final. Agora, é possível que outra corrente, por exemplo, o Prodanov, na sua literatura publicada, ele propõe que, na verdade, não se chame problema. Ele propõe que seja uma questão norteadora, que pode ser uma afirmação. Então, é o contrário do que traz Gil e a maioria que seguem essa corrente teórica da formulação do problema. Então, eu posso até deixar vocês mais confusos aqui. Espera aí, Luciano, é um problema, é uma pergunta, é uma afirmação? Então, a ideia, dependendo da característica do fenômeno que está sendo estudado, dependendo da área de concentração do pesquisador e das suas características de redação científica, é possível que seja uma pergunta ou uma afirmação, tá? O problema é a pergunta que propõe Gil e uma grande série de outros teóricos e que eu vou propor para vocês. Do ponto de vista do exercício de aprendizagem, o problema será uma pergunta, tá? Agora, entendendo vocês que é possível vocês terem acesso para outros autores ou outras literaturas que utilizem o termo questão norteadora e que, nesse caso, é uma afirmação do pesquisador. É como se fosse a hipótese. Nesse caso, não existe hipótese. Quem adota a questão norteadora desconsidera a necessidade de uma formulação de hipóteses, ok? Porque a questão norteadora já é aquela afirmação inicial do pesquisador. Então, mais uma vez, repito, para fins de aprendizagem, nós iremos descartar a ideia de questão norteadora e iremos trabalhar com o conceito de problema e de pergunta, ok? Autores, escritores, pesquisadores, professores e alunos, muitas vezes, eles utilizam esse conceito sem nem considerar essas diferenças que eu apresentei para vocês. Então, tem pessoas que chamam de questão norteadora, tá? E colocam a interrogação. Então, não é que esteja errado. Nessa interpretação que eu proponho, ela poderia ser uma afirmação baseada, não na minha ideia, mas baseada em Prodanov e na corrente teórica científica que ele representa. Então, muitas vezes a gente lê questão norteadora e acha que é sinônimo de problema. Pode ser, dependendo da interpretação e do embasamento teórico que vocês tenham. Então, não tem erro nessa interpretação. O importante é que vocês compreendam o que eu proponho nesse momento, dando as referências para vocês e mostrando que pode haver, sim, diferença entre o conceito de problema e de questão norteadora, para que não haja aquela confusão, aquela briga. Ah, o professor disse que termina com a interrogação, mas o outro disse que não, que é uma afirmação. Então, eu trago para vocês uma resposta para um problema como esse. Então, existe conceitualmente a possibilidade de nós nos apropriarmos de uma ideia publicada e aceita por parte da comunidade científica, do autor que aqui propõe, Prodanov, que publicou isso em 2013 e que tem uma repercussão muito grande dentro dessa área,
e que ele propõe, sim, que haja diferenças entre problema e questão norteadora. Então, esse parêntese um pouco alongado é para mostrar para vocês que é importante que vocês saibam que existem essas peculiaridades e que vocês podem argumentar bem quando vocês forem questionados em relação à interrogação, à necessidade do uso da interrogação, do sinal interrogativo no final da frase da pergunta, ou de vocês utilizarem uma afirmação como pressuposto inicial de uma pesquisa. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Acabei alongando um pouco mais do que o necessário a minha explicação, mas são muitas informações e é importante que vocês, de fato, tenham essa compreensão. Então, ainda sobre a formulação do problema, vamos considerar a primeira opção, problema como uma pergunta, ok? Então, considerando isso, vocês devem pensar o que é que no tema que eu pensei inicialmente, alguma coisa não está bem esclarecido e eu posso dar uma contribuição na elaboração de um projeto de pesquisa. Tá? Então, o primeiro ponto para converter um tema a uma questão, a um problema, né? Na verdade, um problema de pesquisa, o primeiro ponto é pensar isso aí. O que é que já se sabe, mas que eu, na minha pesquisa, posso avançar e deixar uma contribuição ou uma discussão ao que já se sabe. Aí já é o primeiro indício que vocês podem converter o tema em um problema, tá? E o segundo ponto tem a ver com a relevância da pesquisa. O que é que no tema que eu defini, baseado numa série de princípios, é uma preocupação social, acadêmica, científica, profissional, ou seja, de maneira geral, e vocês irão justificar, inclusive, por que vocês definiram esse problema. Então, essas duas perguntas que eu trago, elas não vão ser respondidas agora, mas vocês irão ficar pensando e, a partir de respostas que vocês tenham, não só do pensamento de vocês, mas da consulta prévia na literatura, que é a primeira recomendação, para que vocês achem uma lacuna de conhecimento. Vocês precisam tentar se familiarizar com aquele tema inicial que vocês estão pensando, que deve ter algo a ver com a própria personalidade de vocês, ou seja, o tema, além de ser viável e execuível, ele deve ser associado com os meus interesses pessoais, isso não deve ser desconsiderado. Então, alguém que é das artes marciais, obviamente, que o primeiro momento, a ideia deva ser pensar algo dentro das artes marciais. Então, é algo que eu tenho conhecimento anterior, que eu tenho experiência acadêmica, vivência profissional, que eu vou ter afinidade com referencial teórico, né? Então, a partir disso, vocês já têm um primeiro ponto para pensarem a conversão desse tema em um problema. E segundo, vocês irão incluir essas indagações que eu proponho. Mas é sobre... Foi uma publicação na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, tá? Então, essa questão é o tema, e aí a gente já vê a pergunta, né? Já vê o problema. Então, o título aqui me parece que já é uma questão norteadora, porque o título remete a gente a uma ideia de resultado. Porque, vejam bem, as diferentes fases do ciclo menstrual não influenciam o rendimento de atletas de nado sincronizado. Pelo que eu trouxe de informações, vocês podem pensar, isso é uma questão norteadora. Já está se afirmando que as diferentes fases do ciclo menstrual não irão influenciar no rendimento de atletas de nado sincronizado. Mas eu posso formular um problema para esse tema? Posso. E aí eu vou mostrar para vocês. Eu poderia formular uma pergunta dizendo que, iniciando pelo pronome, será que as diferentes fases do ciclo menstrual influenciam o rendimento de atletas de nado sincronizado? Aí poderia ser um ponto de partida para a pesquisa. Então, eu tenho dúvida. Eu até tenho uma resposta provisória. Aí eu vou formular minha hipótese. Tá? E aí essa hipótese ela pode ou não ser confirmada, né? A hipótese ela pode ser confirmada ou refutada. Então, percebam que o título bem elaborado ele já pode expressar, de alguma forma, resultados esperados, né, daquela pesquisa. Então, esse é um exemplo, é uma publicação de Souza e colaboradores,
Uma vez definido o tema, delimitado esse tema, convertido esse tema em um problema, no nosso caso, a gente vai levar em consideração o conceito de problema, ok? Aí eu vou estabelecer hipótese, tá? Hipótese ou hipóteses, no plural, tá? Então, é importante a gente trabalhar esse exercício. Quando a gente inicia o estudo, quando a gente começa a se debruçar nas primeiras experiências científicas, é importante que a gente exercite critérios para definição de tema. Há quem pense que não há critério para definir o tema, mas eu propus para vocês uma série de princípios que podem ser seguidos. Então, uma vez pensado esse tema, uma vez esse tema convertido em um problema, em uma questão para ser respondida por meio de um método científico, eu irei, como pesquisador, ou iniciando nesse processo de construção de conhecimento científico, eu irei elaborar hipótese, tá? Então, a gente vai, nesse momento, falar dessas hipóteses. Então, primeiro, a hipótese, de uma forma bem simples, ela é uma resposta provisória para um determinado problema, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa ter um conhecimento sobre o que está tratando, ter uma leitura, ter uma experiência, né? Ter tido experiências com isso, para que a gente possa buscar na literatura um amparo que nos dê condições de nos expor no primeiro momento e de elaborar hipóteses. Há quem queira elaborar hipóteses que tenha que ser confirmada no final do estudo. Isso não é um pressuposto científico. A hipótese, ela é aquele primeiro argumento, é aquela solução provisória, baseada numa série de conjunturas e de produção científica e de experiências e de vivências, tá? Mas que ela pode, ao final, por alguma razão, inclusive até mesmo por um método científico que não tenha sido bem elaborado, ela pode não ser confirmada. Por isso que ela pode ser afirmativa ou não, ok? Então, a gente parte sempre da hipótese nula, tá? De uma hipótese que não há diferenças. Mas ela pode, sim, apresentar um olhar alternativo. Então, as pesquisas experimentais, por exemplo, elas sempre partem de uma hipótese que não irá contemplar uma determinada probabilidade e daquela hipótese chamada experimental. Então, para não confundir muito, a hipótese ela deve tentar explicar inicialmente o problema. Agora, vocês vão ter todo um caminho metodológico para a obtenção de resultados, de discussões e de uma conclusão que vai ou não contemplar essa hipótese inicial, tá? Então, por característica, as hipóteses elas podem ser descritivas, elas podem ser apenas uma resposta àquela pergunta, ou elas podem ser estatísticas. As hipóteses estatísticas elas trazem uma linguagem diferente. É uma linguagem que é possível que vocês tenham estudado em componentes curriculares associados à questão da bioestatística ou de análise de dados, tá? ou de disciplinas desse perfil. Então, as hipóteses estatísticas, elas trazem aquela característica matemática, aquela simbologia bem particular, as chamadas H0 e H1. Seria a hipótese nula, ou a hipótese alternativa, ou a hipótese experimental. Então, é possível que, dependendo da característica do problema, né, do tema, do problema, da pesquisa que vocês irão idealizar, é possível que o próprio orientador desenvolva com vocês hipóteses estatísticas para tentar responder por meio de probabilidades se aquilo é da forma que foi proposto ou mesmo para responder o problema que foi estabelecido, tá? Então, para fins acadêmicos, nós iremos utilizar as hipóteses descritivas, ou seja, eu irei estimular vocês a realizarem, por meio de um texto, tá? De pequenas frases, uma resposta para tentar explicar o problema estabelecido. Então, está estreitamente associadas com o problema. Então, o problema cabe apenas uma resposta provisória, ou seja, apenas uma hipótese, ou ela cabe duas. Então, basicamente, de maneira geral, a gente pode ter
no caso das hipóteses descritivas, nós podemos ter uma hipótese apenas afirmativa, ou seja, é uma resposta única para um problema, ou vocês podem ter duas hipóteses, e aí eu estou falando de maneira geral, ok? Vocês podem ter duas hipóteses, uma que afirma e outra que nega um dado fenômeno que está em questão. Então, nas hipóteses estatísticas, normalmente se tem, tá, duas respostas provisórias, que é chamadas de H0, que é aquela hipótese que diz que não há diferença nenhuma entre um grupo que foi observado e outro, ou a hipótese que traz a ideia que houve, sim, diferenças. De maneira geral, a gente pode ter uma hipótese, duas hipóteses, mas pode haver tipos de pesquisas que tragam até mais de que duas hipóteses, ok? Então, no primeiro momento, para exercício de aprendizagem, eu vou exigir de vocês apenas uma hipótese, ok? Espero que tenha ficado entendido. Na verdade, a ideia de uma aula como essa é trazer indicadores básicos para a elaboração de projeto de pesquisa. Eu poderia, numa aula mais avançada, em um curso, talvez, à parte, até avançar um pouco mais nessas questões, sobretudo nas questões das hipóteses estatísticas, tá bom ainda? Então, características das hipóteses. Ser clara e compreensível. Então, a gente tem que forma, inclusive, isso cabe também para o problema. Tem que ser claro e compreensível. Então, não há necessidade de ser constituída por vários termos que embelezem a sua formulação, mas que não possa ficar clara, para que não possa ficar compreensível. Então, boas hipóteses normalmente são respostas provisórias claras a um determinado problema. Uma outra característica é que ela deve ser verificável. Boas hipóteses devem ser possíveis de ser testadas. Então, eu vou ter um problema e eu vou ter uma resposta provisória para esse problema e, de alguma forma, eu vou ter que utilizar de algum instrumento ou de alguma forma para observar, para verificar e para confirmar ou não aquela resposta. Então, pensem muito nessa questão dela ser verificável, e isso se atribui também ao problema da pesquisa, sabendo que são intimamente interrelacionados problema e resposta. Quando falamos de hipóteses, falamos de respostas. Não respostas definitivas, mas respostas provisórias, ok? Deve ser redigida de forma simples, eu falei anteriormente, não incluir palavras apenas para tornar. Tem pessoas que gostam muito do todavia, porém, no entanto, entretanto. Então, precisa ser simples, uma linguagem sucinta, que esteja, de fato, trazendo uma resposta provisória, que possa ser compreendida até por alguém que não está estudando com profundidade em relação a quem formulou a hipótese, tá? Então, isso deve ser seguido. E, por fim, ela deve seguir diretamente esse pressuposto de servir de explicação para o problema que está sendo investigado, tá? Então, caso isso não aconteça, essa hipótese ela precisa ser revista, ser refeita, tá? Ou mesmo vocês precisam, de alguma maneira, tentar formular de outra forma, ok? Então, o exemplo para aquele problema, tá certo, que eu trouxe anteriormente. Então, aqui é a hipótese. Lá falava sobre o será que, né? Será que as fases do ciclo menstrual exercem influência direta no desempenho de atletas de nado sincronizado? Aqui nós constatamos que essa hipótese diz o seguinte: ela afirma provisoriamente que as fases do ciclo menstrual não exercem influência direta no desempenho de atletas de nado sincronizado. Então, essa hipótese, pelo título que eu apresentei para vocês, pelo título a gente percebe que ela foi confirmada. Então, nesse caso aqui, essa hipótese ela foi confirmada, ela poderia ter sido descartada
em detrimento de um outro resultado científico, ok? Então, é possível que os pesquisadores e que os autores de pesquisa, né, como vocês, queiram perseguir, contemplar a hipótese inicial. É possível. E talvez, na maioria das vezes, isso vai acontecer. Mas não desanimem se os resultados trouxerem outro tipo de informação que contraria aquela hipótese inicial e que vocês descartem aquela hipótese inicial. A hipótese ela é feita para ser testada. Ela não é feita para ser confirmada, ok? Ela tem que ser testada e pode ser confirmada ou refutada. Essa é a ideia conceitual e básica de hipótese em experimentos científicos. Em relação aos objetivos da pesquisa, uma vez delimitado o tema, uma vez escolhido o tema, delimitado, convertido em um problema e, a partir daí, formulado as hipóteses, vocês irão agora definir objetivos. Eles são o plano de ação da pesquisa. Ou seja, vocês vão ter um problema e, a partir dessa problemática, ações serão realizadas, executadas, para que vocês possam, ao final do estudo, ter as considerações finais, né? As respostas para esses objetivos, eles devem contemplar, de maneira geral, o objeto de estudo, ou seja, o problema da pesquisa. Então, alguns pontos conceituais e básicos que eu proponho para vocês, né? Os objetivos, eles são aquela reflexão do para quê. Então, para que, né, o experimento será realizado? Então, são ações que irão corroborar com o problema. Então, o que vocês desejam fazer, o que vocês pretendem alcançar ao final do estudo, tá? Pensando que o projeto de pesquisa é um plano futuro de pesquisa que será executado e que, ao final, trará resultados, trará evidências que possam contemplar as necessidades de vocês, enquanto pesquisadores, tá? E de toda uma comunidade científica que está acompanhando o desenvolvimento desses estudos. Tá? Então, os objetivos eles devem estar, como eu falei anteriormente, diretamente relacionados com a problemática, né? Com o problema ou com a questão norteadora, se for o caso, tá? E ele é definido ao se estipular um plano de ações para essa problemática. Ou seja, como nós estamos falando de ações, então a gente vai falar ações que serão perseguidas por meio de um método sistematizado e serão respostas, serão ações feitas para responder àquele pressuposto inicial, ou seja, o problema, e ele deve ser dividido de maneira didática em 2 blocos. Então, nós temos os objetivos que serão divididos em geral, aquele que vocês só irão alcançar no final da pesquisa, ou seja, ao longo de uma coleta de dados, eu posso ir alcançando o cumprimento de várias ações que eu chamo de objetivos específicos. Já o objetivo geral, ele só é alcançado ao final de todo o plano de coleta de dados, de análise, de discussão. Então, esse objetivo geral, ele é muitas vezes único. Há quem possa elaborar uma pesquisa e que se utilize apenas de um objetivo. No nosso caso, considerando que a maioria da turma irá elaborar um projeto de pesquisa que terá como forma ou formato monografia e não artigo, ou seja, o formato mais amplo, então eu irei trazer para vocês essa ideia de exercitar a construção de objetivos geral e específicos. Tá? De maneira conceitual, os específicos são algumas etapas que nós iremos atingir ao longo de um plano de coleta de dados, né, de um plano metodológico, que irá contemplar o objetivo geral. Tá? Então, só lembrar que esses objetivos, conceitualmente, devem estar coerentes com o problema. Muitas vezes eu estou lendo e corrigindo um projeto de pesquisa e eu sei qual é o problema daquele projeto, mas quando eu analiso os objetivos, eu não consigo
identificar concordância com aquelas ações que foram propostas enquanto objetivos e o problema em questão. Então, vocês precisam formular objetivos que possam, de forma clara, objetiva e operacional, estar coerente com o projeto, com o problema do projeto, ok? Os objetivos, eles devem ser iniciados como verbos no infinitivo. Então, os enunciados dos objetivos devem começar com um verbo no infinitivo e este verbo deve indicar uma ação passível de observação, de medida, tá? De mensuração. E é assim que vocês devem levar como critério para que vocês definam essas ações, esses objetivos. Então, eu trago nesse quadro, essa aula vai ficar disponível, então vocês vão ter a possibilidade de assistir, de parar, de copiar alguma coisa, tá? Então, a gente tem como exemplos alguns verbos que podem ser úteis na formulação dos objetivos e, dependendo do que vocês querem determinar conhecimento, e aí imaginem o problema e imaginem o que vocês querem com esse problema. Vocês querem determinar conhecimento? Então, vocês podem utilizar de verbos como conhecer, identificar, definir. Vocês querem determinar compreensão? Então, vocês podem optar por descrever, compreender, discutir, identificar. Então, para cada determinação que se espera cumprir com o projeto de pesquisa, vocês têm possibilidades de alguns verbos que são mais coerentes ou concordantes com esse tipo de determinação. Lembrando que vários e vários outros verbos podem iniciar os objetivos da pesquisa, tá? Aqui é apenas a título de exemplo, são apenas alguns que podem ser utilizados, mas que vocês podem explorar uma infinidade de outros verbos que tenham a ver com a característica do tema e do problema formulado, tá? Esse exemplo, ele trata de um estudo mais de caráter qualitativo, tá? Então, por exemplo, esse objetivo desse estudo é investigar, objetivo geral, investigar os processos metodológicos empregados por coreógrafos, tá? Pelos coreógrafos das linhas de frente das bandas marciais em escolas públicas de João Pessoa. Então, é um objetivo, é um exemplo de alguém que elaborou um projeto de pesquisa em uma turma anterior, tá? E esse objetivo geral, ele carece de ser respondido por meio do cumprimento de algumas etapas, né? De algumas questões que devem ser realizadas para que se chegue nessa ação mais ampla. Então, para esse exemplo aqui, nós poderíamos citar como objetivos específicos definir o perfil dos profissionais coreógrafos na preparação das bandas marciais, e aí, conforme a idade, sexo, estado civil, formação acadêmica e tempo de atuação na docência. Poderíamos também necessitar identificar a estrutura física, material e de organização das aulas nas escolas, e também analisar as características das atividades realizadas na preparação corporal e artística nas linhas de frente das bandas marciais. Então, percebam que os objetivos específicos, eles são realizados para poder, são como se fossem etapas que estão sendo cumpridas no processo de coleta de dados e de coleta de informações, para que vocês possam responder aquele objetivo mais amplo, chamado objetivo. Outro exemplo seria nesse estudo aqui, ó, o objetivo geral seria uma pesquisa mais quantitativa. O objetivo geral, avaliar o efeito do treinamento de flexibilidade no desempenho de atletas da seleção paraibana de beach handball. Esse exemplo é um exemplo bem anterior, de turmas bem anteriores, que eu sempre trago porque eu acho muito didático. Então, avaliar o efeito do treino de flexibilidade. Para que vocês possam avaliar o efeito de um treinamento, seja de flexibilidade ou de qualquer outra capacidade física, a gente vai olhar os objetivos específicos e vai perceber aquelas etapas que precisam ser levadas em consideração para que a gente possa cumprir com o objetivo geral. Então, por exemplo, para eu avaliar o efeito de um treinamento de flexibilidade, eu preciso mensurar a flexibilidade. É impossível avaliar o efeito de um treino
sem medir essa capacidade física. E aí, depois que a gente mede essa capacidade física, é necessário classificar os níveis de flexibilidade das atletas? Me parece que para saber o efeito do treinamento, é preciso sim classificar, saber quem está excelente, quem está acima da média, abaixo da média, né? Quem está insuficiente. Então, é um objetivo específico, é uma etapa anterior que vai me dar subsídios para que eu possa responder o objetivo geral. E, nesse caso aqui, ainda um terceiro objetivo, que seria comparar os níveis de flexibilidade das atletas de acordo com a posição que elas jogam. Então, percebam, didaticamente, esse exemplo ele pode colaborar muito com cada um de vocês que irão ter que definir objetivos que possam suprir a demanda do problema da pesquisa, ok? Então, eu vou passar, a gente vai ter um último exemplo de tema, problema, hipótese e objetivos, para que a gente finalize. Eu espero que vocês estejam entendendo, sobretudo essa segunda parte da aula, que eu acabei avançando um pouco mais, e nós temos hoje um conjunto de informações que eu considero volumoso, mas é de primordial interesse de vocês para que possam iniciar o projeto de pesquisa. A partir do entendimento do que está sendo colocado hoje, vocês estão já aptos e aptas para buscarem, sim, nesse momento agora, um futuro orientador, uma vez que o tema, o problema, a hipótese e os objetivos já estão definidos. Então, só para finalizar, é um exemplo clássico que eu uso há muitos anos nas minhas aulas, que envolvem metodologia de trabalho científico, que é um exemplo de tema, um tema bem delimitado, efeito de uma sessão de hidroginástica sobre a resposta da pressão arterial em gestantes não hipertensas. Então, percebam a profundidade da delimitação. Delimita a uma sessão de treino, delimita a uma modalidade, que é a hidroginástica, delimita a um indicador de saúde, que é a pressão arterial, e delimita a uma característica de participante, que são gestantes e não hipertensas. Então, percebam, nesse exemplo, a profundidade de um tema que foi muito bem delimitado, e aí vai gerar um problema, começado pelo será que? Será que uma sessão de hidroginástica reduz o valor da pressão arterial em gestantes não hipertensas? É um problema, tem a interrogação, é possível e passível de ser medido, de ser respondido, tá? Por meio de um método científico, e aí nós vamos ter uma hipótese que afirma que uma sessão de hidroginástica de fato irá ocasionar a redução dos valores da pressão arterial em gestantes não hipertensas. Obviamente, quem pensou o tema, o problema e a hipótese deve ter alguma afinidade com tudo isso e alguma leitura dentro desse corpo de conhecimento. E aí foi formulado os objetivos, né? O objetivo geral, acompanhar o impacto de uma sessão de hidroginástica sobre a resposta da pressão arterial em gestantes não hipertensas e todas as etapas, tá? Tudo que é preciso realizar para responder esse objetivo geral, todas as etapas e procedimentos, a isso serão chamados de objetivos específicos. Então, percebam que tudo está interrelacionado, tá? Então, vocês podem perceber que desde o primeiro momento da escolha do tema até o plano de ações, que nós chamamos de definição de objetivos, está tudo muito ligado, interrelacionado. Então, se vocês conseguem, nesse primeiro momento, entender, não só conceitualmente, mas aplicar na prática, a partir de agora eu recomendo que vocês comecem a exercitar, a retirar da cabeça as ideias, colocar no papel, como se dizia antigamente, né? A gente vai finalizar nesse momento a aula, da escolha do tema até a definição dos objetivos,